eu estou fazendo a gravação aí da aula referente ao movimento retilíneo uniformemente variável. Alguns podem chamar também simplesmente de MUV, movimento uniformemente variável. Vamos aí para entender do que se trata esse movimento. Como vocês podem observar aí, ó, eu peguei a imagem do Papaléguas, é um bom exemplo de um cara aí que apresenta um movimento uniformemente variável, né? Nesse tipo de movimento, nós vamos ter uma alteração no valor da velocidade. Veja que no movimento anterior, não. A velocidade era constante, no movimento uniforme. No uniformemente variado, nós vamos ter essa alteração. A velocidade não é mais constante. Então, os movimentos são classificados, né, em movimentos uniformes, que possuem essa velocidade escalar constante, e movimentos variados, no que tem essa velocidade escalar variando no decorrer do tempo. É o que nós temos mais no nosso cotidiano. É mais fácil nós observarmos movimentos com variação de velocidade do que movimentos com velocidade constante. Não é isso? Então, essa é a primeira característica desse movimento para que você comece a fazer a comparação com o que já tinha estudado, certo? No caso aqui, concluindo as características desse movimento. Então, como vocês podem ver aí, ó, esse movimento uniformemente variado, já que a velocidade vai variar, mas ela vai variar de forma constante. Como? A aceleração desse movimento, né? A aceleração média é igual à aceleração instantânea e não nula, né? Ela é diferente de zero. Então, o que nós temos de constante para esse movimento uniformemente variado vai ser justamente aí o valor da aceleração. A velocidade vai variar uniformemente, né, no decorrer do tempo, e o espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Essas são as características para esse movimento uniformemente variado. Mas vamos entender por parte aqui. Vamos falar um pouco agora a respeito da aceleração desse movimento? Olha só, a aceleração nós podemos representá-la de duas formas, né? No caso ali da aceleração, que também chamamos de aceleração escalar. Ela pode ser escalar média ou escalar instantânea, certo? No caso da aceleração média, é quando a velocidade de uma partícula varia a sua velocidade de V1 para V2 ou V0 para V em um determinado intervalo de tempo. Sua aceleração média, não é? Então vai ser representada pela diferença entre essas velocidades, que é justamente a variação da velocidade, ó, ΔV aqui, ó, apontando com a seta, ΔV dividido por ΔT. Ou seja, a aceleração, ela está medindo o quanto aumenta ou diminui a velocidade de um móvel. É isso que representa a aceleração, certo? Se você fizer isso para um intervalo de tempo considerável, aí, um pouco grande, então você vai ter a aceleração média. Se essa aceleração for para um curto intervalo de tempo, aquela que você olha assim o ponteiro lá do velocímetro, do carro, da moto, não é isso? Que está vendo que ela está variando rapidamente, então chamamos ela de aceleração instantânea. A velocidade que está variando rapidinho, então chamamos ela de aceleração instantânea. O caso aí da aceleração instantânea, não é isso? É o limite da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? Com o intervalo de tempo tendendo a zero. Aqui eu botei até uma representação vetorial para essa aceleração, porque a aceleração é um ente vetorial. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com o módulo dessa aceleração, tá bom? Então, aceleração média, aceleração instantânea, curto intervalo de tempo. Mas como no nosso movimento uniformemente variado, aceleração média é igual a instantânea, então a gente vai simplesmente chamar de aceleração e representar pela letra A. Essa aceleração, ela caracteriza também o movimento que o móvel está realizando.
nós podemos caracterizar esse movimento em acelerado e retardado. Olha só, costumo dizer que quando um carro está acelerando, sua velocidade aumenta no decurso do tempo. E quando está retardando, sua velocidade diminui com o tempo. No entanto, cuidado com essas noções. Elas somente seriam verdadeiras se as velocidades fossem sempre positivas. Certo? Por quê? Porque vai depender do referencial adotado. Então, é importante a gente entender bem as características de quando o movimento é acelerado e quando o movimento é retardado. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui bem claro, depois vou apresentar com imagem as características desses movimentos. Vamos lá. No caso do movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar aumenta no decorrer do tempo. Tipo, você está caminhando e começa a correr. Então, você aumentou o módulo dessa velocidade. Caracteriza um movimento acelerado. Já o movimento retardado, o módulo da velocidade, ela diminui no decorrer do tempo. Opa, então, o que vai acontecer? Você está ali pedalando, né, com sua bicicleta, e aciona o freio. Então, ele reduziu o módulo dessa velocidade no decorrer do tempo, diminuiu o valor dessa velocidade, certo? Então, isso é o que caracteriza um movimento retardado. Vamos pegar aqui alguns exemplos para que você entenda também quanto ao sinal da velocidade da aceleração e o quanto ele influencia no valor aí, né, na característica desse movimento ser acelerado ou retardado. No caso do movimento acelerado, observa aqui, ó, o carro no instante 1 está a 80 km por hora, no instante 2 a 120 km por hora. Então, o módulo da velocidade escalar aumentou aqui no decorrer do tempo, tá certo? Só que, dependendo da orientação da trajetória, pode ocorrer duas situações. Você pode ter um movimento acelerado progressivo ou um movimento acelerado retrógrado. O movimento vai ser acelerado progressivo quando o sinal da velocidade for positiva e o da aceleração também positiva. Ou seja, o móvel se desloca na orientação positiva para o referencial que foi adotado, tá certo? E está aumentando o módulo de sua velocidade. Então, quando tiver velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado progressivo. Já a segunda situação seria o acelerado retrógrado. Ele está no contrário aí, né, do referencial adotado. O referencial está aqui para a esquerda, como positivo, e ele está indo para a direita. Ó, velocidade passou de menos 80 km por hora para menos 120 km por hora. Nessa situação, a velocidade é menor que zero e a aceleração também é menor que zero. Veja aí que os sinais são iguais. Negativo para a velocidade e negativo para a aceleração. Nessa situação, eu tenho um movimento o quê? Retrógrado acelerado. Tá certo? Então, essa é a diferença entre o movimento acelerado progressivo e acelerado retrógrado. Agora vamos para o outro movimento, né? Quando diminui o módulo dessa velocidade. Aí nós vamos ter um movimento retardado. Olha só. Está aqui, ó. Movimento retardado. O módulo da velocidade escalar diminui no decorrer do tempo, né? Ou seja, você está acionando o freio lá de sua bicicleta. Dependendo dessa orientação, você vai classificar esse movimento retardado em retardado progressivo ou retardado retrógrado. O retardado progressivo, ó, o móvel está aqui diminuindo o módulo de sua velocidade no decorrer do tempo, tá certo? Ó, passou de 120 para 80 e está seguindo a orientação positiva para o referencial adotado, ou seja, ele tem um movimento progressivo. Então, o sinal da velocidade vai ser positivo e o sinal da aceleração, que aqui está representado pela letra alfa, vai ser negativo. Tá bom? Já se o movimento ele for retardado retrógrado, você vai ter aqui, ó, uma velocidade negativa, tá certo?
e uma aceleração positiva. Então, vai ter aí a diferença desse sinal, tá certo? Como o movimento é retrógrado, o valor da velocidade é negativo, tá bom? Então, essas são as características de um movimento acelerado e retardado. Agora, vamos poder dar sequência no que estávamos estudando e vamos para o movimento uniformemente variado. Como vimos lá no movimento uniforme, ele apresenta funções, não é isso? Aqui no uniformemente variado também vão apresentar essas funções. Eu vou ter uma função para a velocidade, uma para a posição e uma terceira aí que é chamada de equação de Torricelli. Certo? Vamos entender quais as características de cada função dessa e depois eu vou apresentar a aplicação matemática para essa situação. Então, você tem aqui, ó, funções de um movimento uniformemente variado. A primeira que estou apresentando, a função horária da velocidade. Função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, sendo V0 a velocidade inicial, não é isso? Para um instante t igual a zero. E a velocidade V vai ser a velocidade para um instante futuro, para um tempo t. Então, você tem aqui essa simples função. Ela é uma função polinomial do primeiro grau. V igual a V0 mais A vezes t. V, velocidade final. V0, velocidade inicial. A é a aceleração. E t é o tempo, né, que você vai verificar esse movimento para um instante futuro. Então, essa função estabelece como varia essa velocidade, né, no decurso do tempo, para um movimento uniformemente variado. Então, quer determinar a velocidade para um móvel que se desloca de acordo com esse movimento, vai direto nessa função. Você vai ver como é simples. Vamos para a segunda função. Essa aqui é um pouquinho maior, chamada função horária do espaço ou função da posição para o movimento uniformemente variado, certo? Já vimos lá da velocidade e agora uma para determinar a posição, ou seja, onde esse móvel vai estar no decorrer do tempo. Para que a sua descrição seja completa, né, devemos também conhecer a função horária dos espaços, isto é, como os espaços S variam no decurso do tempo. Aqui eu tenho S, que é a posição ou espaço final, S0, posição inicial, V0, velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais a aceleração, que multiplica o quadrado do tempo. Então, essa função aqui, ó, como já tínhamos falado antes lá, no início das características desse movimento, a posição, ele se modifica diretamente, né, dependendo aí, do quadrado do tempo. Tá certo? Então, é uma função quadrática, polinomial do segundo grau. Essa função da posição. Tá bom? Depois a gente vai usar ela também. E aqui, por último, a tão famosa equação de Torricelli. Tá? No movimento uniformemente variado, há muitos casos nos quais interessa relacionar a velocidade em função do espaço, o que é feito com o emprego da chamada equação de Torricelli. A equação de Torricelli, para mim, é aquela que ajuda na situação difícil. Veja que a função da velocidade depende do tempo. A da posição depende do tempo. E quando você não tiver o tempo, não tem problema. Usa essa equação de Torricelli. Olha só o que ela apresenta aqui, ó. Que o quadrado da velocidade é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes o valor da aceleração, que multiplica o deslocamento, a distância aí que foi percorrida por esse móvel ao realizar esse movimento uniformemente variado. Vamos dar sequência agora com as aplicações para essas funções. Olha só, a primeira aqui, eu tenho um veículo que parte do repouso em movimento retilíneo, né, trajetória reta, e acelera com aceleração escalar constante, a 3 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, ó, 3 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração. Não esquece da unidade de medida, certo? No sistema internacional,
a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, ele diz aqui, determine sua velocidade escalar após 4 segundos de movimento. Vamos lá. Eu tenho o quê? Ó? Meus dados. A aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. O tempo, 4 segundos. E a velocidade inicial é quanto? É 0. Né? Pois o veículo está partindo ali do repouso. Ele não já começa o movimento, ele parte do repouso. Então, você vai ter, ó, utilizando aí a equação V igual a V0 mais A vezes T, a função, né, ou a equação da velocidade para esse movimento uniformemente variável, só vou substituir. Ó. Eu quero a velocidade, então, velocidade inicial 0, aqui, mais a aceleração 3, que multiplica o tempo, ó, que é 4. Então, continha bem simples, minha gente. 3 vezes 4, 12. Pronto, acabou. Essa é a velocidade desse veículo, né, desse móvel, para um instante de 4 segundos. Velocidade de 12 metros por segundo. Acabou isso aí, tá bom? Segundo exemplo aqui de aplicação. Eu tenho agora um ponto material, a partir do repouso também, em movimento uniformemente variável. E após percorrer 12 metros, apresenta uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Qual a aceleração escalar do ponto material em metro por segundo? Né? Ao quadrado. Aqui faltou o quadradozinho aqui, metro por segundo ao quadrado. Então, no caso aqui, ó, o que acontece? Trata-se aí de uma situação que eu não tenho um tempo, mas eu tenho a distância percorrida, deslocamento, 12 metros, eu tenho a velocidade final desse ponto material e eu tenho a velocidade inicial dele também. Ah, não tem tempo, não tem problema. Vamos para a equação de Torricelli. Está ali, ó. Vou substituindo aqui na equação de Torricelli, vou ter quem? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, eu só vou substituir agora os valores. Ó. No lugar de V, 6. 6 ao quadrado igual a velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer, vezes o tempo, vezes o deslocamento, que é 12. Então, 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é 0, aí a gente já nem leva mais em consideração. 2 vezes 12, 24. Então, está multiplicando, ó, vai passar ali dividindo. A aceleração vai ser igual a 36 dividido por 24, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ó. Unidade de medida aí da aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Tranquilo aí, pessoal? Já foram 2 aplicações. Uma para a função a equação da velocidade, a segunda agora a equação de Torricelli, e agora eu vou pegar um exemplo da utilização da função da posição. Está aqui, ó. Um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Então, determine a aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado. Quais são os dados que eu tenho? Olha lá. Posição final, 200 metros. O instante de tempo, 20 segundos. E a velocidade inicial, 0. Não é isso? Então, vamos lá. Como eu vou estabelecer o referencial, ele partiu ali do repouso, vou dizer que ele partiu o quê? Do marco 0 desse movimento. Então, sua posição inicial vai ser 0 também. Eu tenho quem? Posição final, 200. Posição inicial, 0. Velocidade inicial vezes o tempo dá 0 vezes 20. Mais 1 meio de A a T ao quadrado sobre 2. Vou ficar com 200. 0 vezes 20 dá 0. Então, isso aqui a gente já dispensa. 1 meio vezes a aceleração aqui, ó. Vezes 20 ao quadrado, que dá 400. Então, agora eu vou fazer o cálculo disso aqui. Eu vou ter quem? 200
igual a 1 vezes 400, 400, dividido por 2 vai dar 200. Está multiplicando, passa dividindo, então a aceleração é igual a 200 sobre 200, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Eis aí o valor da nossa aceleração.